Mateus 24, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Versículo 4. E ele, Jesus, lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Vocês têm ouvido falar de guerra aí? Vocês têm ouvido? Sim ou não? E rumores de guerras. Vocês têm ouvido falar em rumores de guerra? Isso a gente tem ouvido, irmãos, quase que constantemente. Não só a guerra que está aí, que a Rússia achou que ia ser tão fácil, achou que em 3 dias eles iam acabar com a Ucrânia. Já está para mais de um ano, né? Acho que já fez um ano a guerra, né? Mais de um ano. Não só essa guerra, mas há muitos, o perigo é que há muitos rumores de guerra. Então as nações estão aí num pé de guerra. A gente está vendo isso acontecer, mas sempre teve guerra, sempre. Só que hoje o poder que o ser humano tem de destruir todo o planeta é muito forte, muito fácil. Hoje as potências mundiais todas têm bombas que destroem o planeta assim, ó. E que pode ser lançado de um lugar do planeta para outro. É coisa assim incrível, né? Então aqui fala: certamente ouvireis, é o versículo 6 de novo, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Isso aqui é Jesus falando. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí depois ele fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Vocês têm ouvido falar de fome? Sim ou não? Estou passando o pastor da Universal, né? Sim ou não? Sim, né? Então, sim ou não? Sim, você tem ouvido falar de fome, né? Aqui fala que acontecerá terremotos em vários lugares. Até no Brasil, a gente falava, lembra quando você falava isso? Que o Brasil é uma maravilha, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada disso, né? Está acontecendo no Brasil. Olha a palavra de Deus se cumprindo. E eu falo algo, eu chamo a atenção nesse versículo, que é lógico que os poderes da natureza o homem não consegue controlar. Mas se o ser humano quisesse falar que a Bíblia é mentirosa, para você ver como a palavra de Deus ela tem poder. Se o ser humano quisesse falar que a Bíblia é mentirosa, seria fácil. O ser humano conseguiria hoje acabar com a fome no mundo todo. Mas como a palavra de Deus tem que se cumprir, como ela se cumpre. Então, a Bíblia diz que haveria fome em muitos lugares na terra. E a gente vê acontecendo. A gente vê no nosso país, o Brasil, tem lugares que tem fome. E o Brasil está sendo um dos países, ou talvez o país principal do mundo, em termos de alimentação para o mundo. O Brasil está batendo todos os recordes que existem em termos de alimentação, e há gente no Brasil passando fome. E quando a gente fala em rumores de guerra, o mundo inteiro está de olho no Brasil, gente. O mundo todo. Pelo Brasil não só, mas sempre foi o Brasil, em termos de América do Sul, é o país principal da América do Sul. É o maior país da América do Sul.
Mas hoje eles estão de olho não só por causa disso, mas porque nós temos riquezas que nós mesmos não damos valor. O Brasil tem a Amazônia, e essa historinha de proteger a Amazônia é uma grande mentira. Eles não querem proteger a nossa Amazônia, eles querem tomá-la. Eles querem tomar a Amazônia por causa da riqueza que há nela. Então a gente vê o Brasil sendo um país que todo mundo está de olho, está vigiando. E já soprou a ideia entre esses países grandes aí, que a gente considera, né, as maiores potências mundiais, de se o Brasil não cuidar da Amazônia, que eles vão tomar. Então olha só, um país como o nosso, que foi sempre pacífico, está sendo ameaçado. E é claro que nós não vamos ficar de braços cruzados, claro que o Brasil não vai ficar esperando tomar uma Amazônia. Então a gente vê como a palavra de Deus tem se cumprindo em todo o mundo. E aqui o versículo 8, Jesus fala: porém, tudo isto é o princípio das dores. Viu, por favor, viu, fala para ela se ela quiser esperar no culto, aí no fim do culto a gente conversa com ela, se ela puder esperar, tá? Senão atrapalha o culto aqui, faz favor, pode deixar, se ela quiser esperar aqui, assistir o culto, no fim do culto conversa. Então olha só o versículo 8. Porém tudo isto, olha o que Jesus fala aqui. Porém tudo isto é o princípio das dores. Quer dizer, é só o começo. Jesus está falando, isso é só o começo. Versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só o que Jesus, ele chama a atenção aqui, o que vai acontecer no mundo todo. Essa palavra de Jesus não era só para aquela época, é para hoje também. Diz aqui que o mundo vão nos odiar, e não pela cor da nossa pele, não por onde nós nascemos, pela nossa nacionalidade, não porque você torce para o Palmeiras, que eu acho que tinha que ser perseguido mesmo, vai fazer o quê, né? Os palmeirenses começaram a perder agora. Eu tô pregando sério, daqui a pouco eu brinco. Não dá, não tem jeito. Olha lá, tem a camisa do Palmeiras. Palmeiras começou a perder agora, Kleber. Então, gente, aqui diz que as nações vão nos odiar, não por causa da cor da pele, nacionalidade, nada disso. Vai nos odiar por causa do nome de Jesus. E na reunião, tivemos reuniões aí de homens, mulheres, na reunião dos homens, a gente está até falando sobre isso também, né? Um dos assuntos. O Luiz trouxe aí para a gente um estudo aí sobre Pedro, mas entrou nesse assunto também. A gente está vendo que está apertando a coisa. O crente, ele vai ter que tomar uma posição. Então vai chegar o dia. Então você, desculpa usar essa expressão, você que é crente meia boca, ou você vai ser boca inteira, ou você não vai ser boca nenhuma, porque vai apertar a coisa. Quando a gente fala aqui, a gente está tão sossegado, porta aberta, não vem ninguém encher o saco, né? A gente prega a palavra, ouve, canta louvores, mas quando houver perseguição, não vai poder mais fazer isso. E até ontem eu falei na reunião, como a pandemia que nós passamos, isso foi algo mundial, como a pandemia já serviu como uma peneira. Quantos crentes, pastores, que conversam com a gente, nas reuniões que a gente tem de liderança, os pastores falam
que muitos não voltaram para a igreja. Teve igreja que depois da pandemia se reduziu os membros a 40%, menos da metade. Então a gente vê que se uma pandemia já esfriou o crente, você imagina uma perseguição. E esse tempo vai chegar. Eu não quero pôr terror nem medo em você, mas se Jesus falou, porque eu não posso falar, eu repetir as palavras dele. Nós, pastores, nós gostamos de pregar o que dá ibope. Falar que Jesus cura você, falar que Jesus prospera a tua vida, tudo isso é verdade. Que Jesus te dá uma vida melhor, que Jesus perdoa os seus pecados, que você vai para o céu. A gente gosta de pregar isso, porque você se sente feliz, se sente bem, né? Autoajuda, né? A gente gosta de pregar isso. Eu estou falando, nós pastores, nós gostamos de pregar. Tanto que, quando o Senhor me falou para pregar sobre isso, eu falei, Senhor, eu quero levar uma palavra que o Senhor cura. Eu quero levar uma palavra, né? Domingo de manhã a pessoa acorda, vem para a igreja, para ouvir falar que vai acontecer isso. Mas o Senhor está alertando você. Sabe por quê? O Senhor quer te ver no céu com Ele. Amém? Amém? O Senhor quer te ver no céu. Então essa palavra que Jesus diz para os discípulos, começou lá, mas vai dia após dia acontecendo. Nós vemos hoje como a palavra de Deus está sendo perseguida. Se você não tem assistido o noticiário, eu sei que não é bom, eu mesmo, eu gosto de assistir os jornais, mas às vezes eu mudo de canal porque eu falo, não tenho condições, né? Às vezes a gente não dá vontade nem de sair de casa, né? Você tem medo de sair de casa, né? A coisa está tão feia que fala para você andar com ter dois celulares, um para ficar em casa com os aplicativos do banco e outro para você andar na rua para já ficar, né, para o ladrão. Que os ladrões, não tem ladrão, acho que assistindo a live. Eu ando, por exemplo, com a carteira dentro do carro, vazia. O cara fala, dá sua carteira, o dono que está lá vazia. Mas eu tenho que ir embora, porque se ele abrir ela, eu estou lascado. Vou pôr uns cartões antigos lá de banco lá e dá para ele, né? Um dia desse, eu fui comprar tinta, acho que foi até para a igreja, lugar lá na Avenida São Miguel, e tinha um carro parado, né, que ela chama o recuo lá, né, em frente à loja assim, parou um carro lá, o vidro aberto, o celular ali, né, no espelho ali, né, no retrovisor ali dentro. Eu vi aquilo, aí eu vi que tinha o carro na loja, eu falei, aquele carro é seu? Ele falou, eu falei, cuidado com o celular lá. Ele falou, não, aquilo lá é para pegar ladrão mesmo. Só para enganar, aquilo lá, celular não vale nada, não. Eu falei, cara, olha a que ponto que nós estamos, gente. Então a gente vê as coisas acontecendo e a perseguição com a palavra de Deus. Vocês sabiam que o que é mais falador sobre a Bíblia aí no mundo, e principalmente no meio dos políticos e os mais entendidos aí, que a Bíblia tem que ser atualizada. E pastores desviados, eu não vou falar que são pastores que seguem a palavra de Deus, deixa eu usar o desviado junto, para ficar bem claro. Pastores desviados estão falando isso, e estão se unindo com essas pessoas aí no mundo. Então você vai ouvir pastores, entre aspas, bem grande essas aspas, pastores que se desviaram da palavra de Deus, e hoje estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia não tem que condenar o homossexual, a prática do homossexualismo. A Bíblia não tem que condenar aquele que gosta de uma bebida alcoólica. A Bíblia não tem que condenar quem usa droga. A Bíblia não tem que condenar o homem que se vê como mulher. A Bíblia não tem que condenar a mulher que se vê como um homem. E eles acham que a Bíblia tem que ser atualizada. E a gente está vendo isso. Isso é perseguição religiosa que está começando. E quando isso tornar lei, você não vai poder ter uma Bíblia em casa.
você não vai poder ter uma Bíblia no seu celular. Porque você vai estar contra a lei. E você vai ser preso. Então Jesus já alerta sobre isso há mais de 2000 anos. Só que hoje o grande perigo da igreja é que a igreja está se acomodando e está aceitando tudo. A Letícia falou a respeito de estar orando pelos filhos. Você tem autoridade sobre o seu filho, seus filhos. Uma coisa que eu vejo muito na igreja: os pais dão um celular para o filho e esquece. Antes a babá era a televisão, né? Minha época a babá era a televisão. Só que a televisão a criança só tinha em casa. Hoje o celular fica na mão da criança 24 horas. E o que os seus filhos têm visto nesse celular? Eu vi na internet que tem um desenho aí, agora um novo desenho na Netflix, né? Um novo desenho aí, ou não sei se é novo, mas no nome, tem até batido, eu não lembro qual é o nome do desenho, que num desenho eles mostram o casamento de 2 homens. Por que colocar isso para uma criança? Porque eles querem doutrinar o nosso filho. E às vezes você fala: não vou levar meu filho para a igreja, que tadinho. E Júlia, ele está de férias, vai ficar descansando. Nossa, estudou tanto, né? Só que aí o seu filho fica depois com o celular. E o mundo está ensinando o teu filho. E nós temos engolido tudo isso. Nós não podemos ficar quietos mais. Sabe por quê? Os seus filhos, eu me preocupo, porque eles são o futuro dessa igreja. Os seus filhos é o futuro, ou são o futuro dessa igreja. As crianças de hoje, se nós não cuidarmos, serão os adolescentes problemáticos daqui a alguns anos. E as nossas crianças já viram adolescentes e não vão querer mais vir na igreja. Sabe por quê? Você, papai, tão bonzinho, que nós aprendemos no mundo que a gente não pode nem recriminar mais a criança. Eu lembro do tempo que os psicólogos foram para a televisão dizer que se o nosso filho riscar a parede, é porque ele é um artista. Não tem que dar bronca. Não está falando: vou chamar você para limpar, só imbecil, está falando uma besteira dessa, né? Então hoje a gente não pode dar bronca. Tem filho que, se a mãe ameaçar, ele fala: vou chamar a polícia. Você já ouviu isso? Eu já ouvi de pais que me falaram isso. Meu filho falou que ia chamar a polícia se eu bater nele. Quem está ensinando isso? Mas nós não temos ensinado mais os nossos filhos a levantar a mão e adorar a Deus. Nós não temos ensinado mais os nossos filhos a orar por nós. Nós não temos ensinado mais os nossos filhos a chamar os amiguinhos para vir para a igreja. Sabe por que você hoje está numa igreja? Porque fizeram isso conosco. Fizeram isso com a gente. Nos ensinaram que Jesus é o melhor que nós temos a oferecer. E nós temos esquecido isso, às vezes, para não confrontar com o mundo. E eu acho interessante que tem pais que falam para a gente: eu não posso obrigar meu filho a vir para a igreja. Misericórdia. Tem pais que falam para a gente: eu não posso obrigar meu filho a vir para a igreja. Quem dá comida para esse gente boa, essa benção aí que está sacando, para não falar outra coisa? Quem dá a comidinha para ele? Quem dá a cama limpinha, a roupa lavada e passada? Agora para a igreja você não pode obrigar. Eu quero ver quando ele fala assim: eu não vou mais para a escola, eu quero ficar na rua brincando.
Será que os pais vão ter a mesma atitude? E eu quero ver quando ele crescer um pouco mais, estiver na idade de trabalhar, ele falar assim: eu não vou mais trabalhar, não quero mais trabalhar. E tem muitos pensando assim. Tem marmanjão aí com 30 e tantos anos, que está em casa sendo sustentado pelos pais ainda, e não quer ir trabalhar. Eu não estou falando de uma pessoa que resolveu trabalhar, morar com os pais, não quer casar, seja qual for o motivo, quer trabalhar, ajudar em casa, não tem problema quanto a isso. Mas tem muitos hoje que se acomodaram. Meu pai sempre me deu tudo, para que eu vou trabalhar? Até para balada meu pai dá dinheiro para eu ir. Nós temos, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, amém? Amém? E nós temos o poder para mudar essa geração. Você tem o poder para mudar o pensamento que estão colocando sobre o seu filho, sobre a tua filha. Você tem poder sobre isso. E olha aqui, vamos voltar aqui para a palavra. Tem mais. Qual é agora? 9. Faça favor, então, obrigado. Então sereis abençoados, né? Essa já é a versão atualizada da Bíblia. Então sereis atribulados e vos matarão. Isso aí já acontece em muitos países, gente. A gente está vivendo de boa aqui no Brasil ainda. Tem países, se pegarem a pessoa com uma Bíblia, ela é condenada à morte. Se souberem que é cristão, é condenado à morte. A sua oferta, o seu dízimo. E nós arrecadamos também oferta para missões aqui na igreja. Sustenta missionários que a gente não pode nem ver a imagem dele, não é divulgado nem a imagem. Tem casais que a nossa igreja sustenta. Nós aqui e as igrejas quadrangulares no Brasil todo sustenta casais que pregam a palavra nesse país que é proibido o evangelho, que é proibido a Bíblia. Eles pregam a palavra em secreto. E se descobrirem, eles são mortos. E não pensa que é uma morte que dá um tiro na cabeça e acabou. Não. É morte de cortar dedinho por dedinho. É coisa ruim que eles fazem. Mas as pessoas dedicam a sua vida por amor a Cristo. Nós temos que estar preparados. Mas enquanto nós estamos aqui tudo bem, está tudo jóia, vamos pregar a palavra de Deus. Essa é a hora. Essa é a hora. Você tem liberdade para falar para o teu vizinho: vamos para a igreja. Você tem liberdade para falar para o seu colega de trabalho, para falar para o seu amigo da escola, da faculdade, para esse colega que você joga bola com ele, para essas amigas que você bate papo, troca receita, né? Manda no WhatsApp: ô amiga, sua louca, né? Você viu hoje o que aconteceu, né? O Lula vai comprar outro avião, que aquele não dá para pôr muita gasolina nele lá, não dá para voar muito com ele. Isso é notícia verdadeira, gente. Infelizmente é o que o povo escolheu, né? Então, a gente vê que no Brasil a gente tem liberdade hoje de pregar a palavra. E a gente tem que fazer isso como igreja. Amém? Versículo 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é sério. Mas nós não estamos preocupados com isso. Mas vai chegar esse tempo. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Isso já está acontecendo no Brasil. Falsos profetas.
pessoas que eram tão admiradas e se perderam. Eu sempre digo que o grande perigo do ser humano, do homem, da mulher ser usado, grande perigo do ser humano ser usado por Deus é achar que é alguma coisa. Então a gente vê pessoas que arrastavam multidões, que pregavam a palavra. Tem um exemplo de um pastor que eu ouvia muito ele na rádio, no trabalho, eu ficava no banco lá, celular lá, fonezinho lá, gostava muito da pregação dele, até o dia que ele falou que a volta de Jesus é uma utopia. Sabe o que é utopia? Um sonho que nunca vai acontecer. Isso é utopia. Ele falou, a volta de Jesus não é verdade, isso é uma utopia, nunca vai acontecer. Foi como que um pastor falou um negócio desse? Se desviou. Então a gente vê que vão levantar falsos profetas, pessoas que vinham falando do Senhor, arrastavam multidões, daqui a pouco se vira totalmente, e tem pessoas seguindo. Você acha que esse pastor perdeu a igreja dele? Você acha que não tem mais ninguém lá ouvindo? Tem. Como a gente tem visto vários que estão pregando tanta besteira. Tem igrejas evangélicas que só não adoram imagem para não... Porque meteram o pau tanto nos católicos, não tem coragem de pôr uma imagem na igreja. Não é? Mas vem de fitinha, não é nada de graça. Eu acho engraçado que se a pessoa fala que uma mesa usar, você põe na porta e não vai entrar mais demônio, inveja, não vai entrar nenhum mal. Se isso fosse bom, eu não ia te vender, eu ia dar para você. A gente vê que tudo que os pastores falam que é bom para a igreja, eles querem vender. Então a gente tem que tomar cuidado, que vão se levantar falsos profetas. E a gente precisa conhecer muito bem isso aqui, isso aqui no bom sentido, com muito respeito. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou, senão muitos serão enganados. Nós seremos enganados. Então temos que tomar muito cuidado. Tem uma igreja aí, que era um grupo musical, né? E virou igreja, que eu até tenho as músicas, gosto das músicas que eles cantam, mas não concordo com a doutrina deles, que eu fiquei sabendo. Não vou falar, né, voz da verdade, que é chato ficar falando nome, mas eu ouvi que o pastor principal falou que não existe Deus, Jesus e Espírito Santo, é uma coisa só. É um só Deus. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo. Eu falei, peraí. Irmãos, isso é tão fácil a gente desmentir um negócio desse. Se a gente conhece um pouco da Bíblia, a gente vai lembrar do batismo de Jesus. Jesus estava sendo batizado. E aí vem uma voz e diz o quê? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, que eu tenho prazer. Isso era Deus falando. E diz que o Espírito Santo vem de uma forma corpórea, em forma de uma pomba sobre Jesus. Ali a gente vê a trindade no batismo de Jesus. E como que um pastor tem coragem de falar que isso não existe? Jesus falou que ninguém sabe o dia que ele vai voltar, o dia que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ele fala, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Você é tudo a mesma coisa. Jesus chamou a gente de idiota, porque se ele fala que ele não sabe, só Deus que sabe, como que é a mesma pessoa? Como que Jesus orou e na cruz ele fala com o Pai? Ele fala, Pai, está consumado, entrego em tuas mãos o meu espírito. Como que é a mesma pessoa? Então olha como a gente precisa conhecer a palavra de Deus e não se calar diante de uma idiotice dessa. Então Jesus aqui ele chama a nossa atenção. E agora o versículo 12.
e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Isso está falando aqui mais, eu creio, em relação à igreja. Porque no mundo sempre houve o esfriamento do amor. A gente sempre falou, no mundo não tem amor, mas agora a gente está vendo que não está tendo amor dentro da igreja. E isso é o grande perigo. E aí Jesus fala isso, fala, olha, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. A gente está vendo o mal se multiplicando. Isso acontece não só no mundo, está acontecendo dentro da igreja. E o amor de muito tem se esfriado. É o versículo 13. Aí Jesus fala, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando Jesus falou isso, se a gente pegar 50 anos atrás, falar sobre o evangelho ser pregado em todo o mundo, eu falei, vai demorar isso. Mas hoje, com a internet, consegue entrar a palavra de Deus em lugares que nunca seria possível entrar a Bíblia escrita. A gente vê como a palavra de Deus tem sido pregada no mundo todo. A gente vê pela nossa igreja como que as redes sociais chegam até as pessoas. Quantas pessoas vêm até a nossa igreja e falam, eu conheci através da rede social. Eu pus lá uma pesquisa no Google e achei a igreja aqui. A gente vê como que está sendo pregado. E Jesus fala, quando todo mundo ouvir a palavra de Deus, virá o fim. E a gente vê que isso está muito próximo. Eu vou voltar agora para o versículo 13. E agora eu vou entrar na mensagem. Vocês já avisaram que hoje vai chegar tarde. Mas eu quero colocar para vocês esse versículo 13. Jesus fala aqui, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E a mensagem de hoje é, como ter forças para perseverar. Como eu faço para ter forças para perseverar? Essa é a mensagem de hoje. Porque a gente tem vivido tempos difíceis. Não é só você. Eu vivo. Todos nós. Temos vivido tempos difíceis. Lutas. Problemas de saúde. Uma doença cada vez uma mais nova, né? Eu fiquei gripado. Nunca me aconteceu isso. Eu fiquei gripado mais de um mês. O médico falou, é uma nova mutação da H1N1. É uma nova mutação. E a gente tem vivido essas coisas. Não pensa que nós não vamos sofrer estas coisas? Vamos, isso vai afetar todos. Mas Jesus falou o quê? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós temos que estar perseverando. O que acontece muitas vezes é que nós, por não estarmos sendo preparados para a luta, qualquer dificuldade que vem, a gente se abate. A gente fala, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar. E Jesus hoje está falando comigo e com você, não pense que eu sou diferente de você. Eu preciso buscar a Deus tanto quanto você. Eu tenho que perseverar
lutar, continuar, mesmo que tudo esteja dando errado, está tudo me deixando triste, mas eu tenho que continuar orando, buscando a Deus, indo para a igreja, ouvindo para a igreja. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E aí, o que eu quero que você veja hoje, onde encontrar forças, como ter forças para perseverar. E a gente vai ver isso então, primeiro, na leitura da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Como eu consigo forças para perseverar quando eu leio a palavra de Deus? Quando eu estou ouvindo uma mensagem, uma pregação. Quando eu leio a palavra de Deus, o que é isso? É Deus falando comigo. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve uma pregação, é Deus falando com você. E isso nos ajuda a perseverar, a continuar. O Senhor é conosco. Ele prometeu na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias. A palavra de Deus fala que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. A palavra de Deus fala que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Fala glória a Deus. Por isso que quando nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra, nós ouvimos pregações, isso fica no nosso coração. E a palavra de Deus mesmo fala que o Espírito Santo nos faz lembrar destas coisas. Então, se eu quero perseverar, eu tenho que me alimentar da palavra, ler a Bíblia, ouvir pregações. Salmo 119, 105, por favor. Você conhece decor, quer ver? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se eu quero perseverar, primeira coisa, ler a palavra, conhecer a palavra. Hoje, é triste falar isso, que hoje o crente lê muito pouco da Bíblia. E a gente tem tanta facilidade hoje. Antigamente, né, os mais velhos aí, não eu que eu sou um garotão, mas antes, você tinha que levar a Bíblia embaixo do braço, e às vezes no trabalho você não podia ler a Bíblia. Mas hoje tem a facilidade do celular. Você pode abrir a Bíblia no celular, levar o celular para o banheiro e ler a Bíblia, ali no trabalho até. Então a gente tem tanta facilidade hoje, parece que a facilidade torna para nós impedimento. Não pode ser assim. Então, se eu quero perseverar, eu tenho que começar a buscar mais a Deus na sua palavra. Segunda coisa, onde ter forças, como ter forças para perseverar. Segunda coisa, na oração. Quando eu leio a Bíblia, escuto uma pregação, é Deus falando comigo, mas quando eu oro, sou eu falando com Deus. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Romanos, coloca aí por favor, Romanos 12, versículos 11 e 12. Romanos 12, versículos 11 e 12. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, quer dizer, se alegre na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Quer dizer, eu tenho que continuar orando. Eu sei que tem hora que mais a gente chora do que ora.
Mas o choro é uma oração para Deus, porque Ele conhece o que está aqui dentro. Às vezes você não vai orar com palavras, você vai dobrar seu joelho e começar a chorar na presença de Deus. A gente precisa ter esses tempos com Deus. Nós temos perdido isso. Eu digo eu também, às vezes a gente fica vendo vídeo no TikTok, ou vendo compra na Shopee, pelo menos 1 hora fácil. Estou mentindo? Às vezes estou vendo uns vídeos no TikTok, eu gosto de ver muito aqueles vídeos que o pessoal monta coisa, tem as ideias muito loucas aí, às vezes até a ideia de misturar um produto no outro para limpar e tal. Eu gosto muito de ver isso. E às vezes aparecem 2 jovens lá, falam, olha quem está ali. Oh, chega de ficar vendo no TikTok, eles dão um alarme para quem está 1 hora já. Eles aparecem, falam, olha quem está lá. Oh, chega, vai fazer outra coisa. Fala isso. Eu falo, meu Deus do céu, estou sendo chamado a atenção pelo TikTok. Nós temos feito isso, agora orar 5 minutos é muito. A gente tem que orar mais como igreja. Nós temos que orar mais, buscar mais a Deus. O meu pastor ensinava que oração é igual subir uma montanha. É difícil, né? Você vai passo a passo. Mas só que quando você chega lá em cima, a vista é maravilhosa, né? Quando você chega lá em cima, a vista é linda. Então nós temos que voltar a ser a igreja que ora. O crente era conhecido porque era povo de oração. Era povo, você conhecia um crente, ou as pessoas conheciam o crente, porque na hora que ele sentava para comer, ele orava. E hoje nós entramos na correria do mundo. E a gente tem agora entrado nessa correria, às vezes nem ora na hora de comer. Às vezes nós nem oramos quando temos um prato de comida à nossa frente. Nós comemos com um prato de comida na nossa frente, do lado dele o celular. Eu não estou falando que isso é errado, cada um faz o que quer. Não é pecado você, enquanto come, ver o celular. A gente vê televisão, qual a diferença? Não é errado. Mas o que está acontecendo é que a gente está parando de orar até quando tem um alimento diante de nós. E não temos ensinado os nossos filhos a isso, a fazer isso. Então, oração é muito importante na nossa vida se queremos perseverar. Porque há momentos que vêm lutas, dificuldades, que ninguém vai poder nos ajudar. Mas nós temos o Senhor. E quando nós somos de oração, na hora da luta, a gente dobra o joelho. Ou se não dá para dobrar o joelho, vai em pé mesmo, vai sentado, vai deitado, vai do jeito que for. A gente ora e fala, Deus, eu preciso do teu socorro. E quando nós oramos, isto nos faz perseverar, porque quando nós oramos, nós temos a certeza, Deus vai movimentar os céus e a terra, Deus vai fazer algo ao meu favor. Fala glória a Deus, aplauda o Senhor, fala aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Primeira Tessalonicenses, coloca por favor, 1 Tessalonicenses 5,17. E esse você conhece também, mas se você, só para saber onde está também, a gente fechar esse ponto de oração. Uma frase maravilhosa, essa a gente podia fazer uma placa e colocar em casa, escrever no papel, grudar na geladeira, né? Ou pôr lá no celular, na tela principal, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Ore o tempo todo e ore por tudo. Deus está interessado em tudo que tem na sua vida, tudo que você faz, tudo que você pensa fazer, todos os seus projetos. Deus está interessado.
Quem aqui é pai, é mãe? Amém. Abaixa a mão. Quem está interessado em saber o que seu filho pensa, quer, seus alvos, planos, projetos, o que ele quer ser? Tem alguém que está interessado no seu filho aí? Deus é assim. É por isso que Ele quer que a gente ore o tempo todo. Por tudo. O que está acontecendo? Quais são os seus pensamentos? Até aquilo que a gente pensa de fazer de ruim. Senhor, eu estou com esse pensamento, tira isso da minha cabeça. É coisa que você não vai poder falar com alguém. Você não vai poder falar com o irmão, que ele vai te julgar. Você não vai poder, às vezes, vir falar com o pastor. Não, o pastor depois vai começar a me olhar diferente. Você tem medo. Imagina que você está com o pensamento de roubar. E você fala... Você chega no irmão e fala, olha, eu não estou aguentando mais, eu vejo umas bolsas da irmã assim, dando sopa, uns celulares, aquele celular que tem uma maçãzinha, né? Eu vou pôr no meu adesivo, mas eu vou pôr a maçã assim ainda sem ser mordida, que eu vou falar, meu celular é tão novo que a maçã não foi nem mordida ainda, né? Imagine você falar isso para alguém, mas Deus quer que você fale com Ele. As lutas que você tem passado, porque toda a guerra nossa começa aqui, na cabeça, no nosso cérebro. Então Deus quer que a gente ore o tempo todo. Senhor, está acontecendo isso comigo. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu não tenho vontade de levantar da cama. Às vezes a gente fala até com os outros as coisas, mas não ora e fala com Deus. Às vezes a gente conta os problemas até para desconhecido. Pega o Uber, vai falando a vida toda para o cara não aguenta, pelo amor de Deus, não chega, ainda pega o trânsito. Fala, não aguento mais, né? Ouvi tanto problema, meu Deus, eu estou já até em depressão por causa dessa pessoa, né? Mas a pessoa não ora. Eu estou falando de crente, gente. A gente tem que orar mais, se abrir mais com Deus. A gente vê aí tantos psicólogos tratando de pessoas. Não estou falando que isso é errado, a minha filha é psicóloga, está fazendo doutorado em psicologia, não há nada de errado nisso. Mas por que tantas pessoas hoje vivendo problemas mentais, né? Não, porque eu falo mental, porque é loucura, não, psique, né? Pessoas com problemas que não dá para se resolver com remédio, nem com exame, nem com nada disso. E precisa outra pessoa estar ouvindo os problemas daquela pessoa. E que bom que ganha para isso. Né? E Deus fala, orai sem cessar, eu quero te ouvir. Deus está falando para você, eu quero te ouvir. O que está acontecendo com você, filho? Filha, por que você está assim? Eu quero te ouvir. Deus está falando, ore o tempo todo, porque eu quero cuidar de você como um pai. Você pai, você mãe, imagina você ficar sabendo que o seu filho estava passando um problema. E de repente você fala, por que ele não me contou? Eu poderia ter ajudado ele. E a gente tem feito isso com Deus. E Deus quer só que você ore. Deus só quer que você gaste mais tempo com Ele, entre aspas, gastar aí. Deus quer que você pare e fale com Ele, Ele quer te ouvir. Então, se nós queremos perseverar diante de tantas lutas e dificuldades, segunda coisa, oração. Precisamos orar. Terceiro ponto para encerrar. É lógico, tem muito mais coisas, se eu quero perseverar. Mas o terceiro ponto, como ter forças para perseverar? Testemunhando, falando de Jesus para os outros. Então, quando eu leio a Bíblia, ouço uma pregação, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. É claro que Deus fala também nas orações, mas o mais normal, vamos dizer assim, o que mais acontece na oração é a gente falar com Deus
E às vezes a gente é tão apressado que nem espera Deus falar, já desliga na cara dele, né? A gente é mal educado demais, né? Se a gente orar e começar a observar, Deus quer falar também através da oração. Mas a gente usa a oração muito mais para a gente falar do que ouvir. Então, quando eu leio a palavra, eu ouço uma pregação, eu estou ouvindo Deus falar. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu testemunho, eu estou falando de Deus para os outros. Se eu quero perseverar, eu tenho que falar de Jesus para os outros. Não dá para ser crente 007, crente secreto. Não dá, gente. Jesus falou: ninguém acende uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo do alqueire. Alqueire quer dizer um cesto, né? Que era muito usado em tempos antigos. Então ninguém pega uma lamparina e coloca, né, debaixo da cama, debaixo de um cesto. Não. Jesus falou: todo mundo coloca na parte alta da casa, para que ilumine toda a casa. Isso é você onde você trabalha. Não fique mais debaixo das coisas, não fique mais escondido. Quando nós falamos do Senhor, testemunhamos de Jesus, e isso faz com que a gente persevere. Você é um canal de bênção, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vai. Você é um canal de bênção, você é a boca de Deus naquele lugar. Amém? Isso faz com que a gente persevere, continue buscando mais a Deus. Então não tenha medo de se revelar, de falar quem você é para os outros, porque isso vai te ajudar a perseverar. Então, se eu ler a palavra, ouvir a Deus, se eu orar e se eu testemunhar, falar de Deus para os outros, isso vai me ajudar a perseverar. Amém? Lê um versículo aqui. Na verdade são 3, Salmo 96, versículos do 1 ao 3. Olha o que diz aí. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? Deus quer que você anuncie, você fale das maravilhas de Deus. Pastor, eu não conheço a Bíblia. Você nem precisa conhecer. Se você entregou a vida para Jesus, você pode falar para qualquer um: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, a partir de hoje eu sou salvo. A minha vida está nas mãos dele. Jesus veio para morrer por mim e por você. Tome a decisão agora. Olha só, a pessoa nem precisa ter lido a Bíblia ainda. Basta ela aceitar Jesus, ela pode sair pregando, ela pode sair falando do amor de Deus. Então nós temos que voltar a testemunhar, a falar de Deus. Mas nós aprendemos com o mundo que a gente tem que ficar reclamando de tudo e de todos. Está frio, a gente levanta e fala: está frio hoje, meu Deus, né? Aí vem o calor já para a gente falar mal dele, né? Já vem o calor para a gente falar mal dele, não é? A gente senta com os outros, a gente vai reclamar do governo, a gente reclama dos políticos, a gente reclama da condução, a gente reclama de tudo. E sempre achar motivo para reclamar. Eu lembro quando, eu já falei isso aqui em algumas pregações, eu trabalhava numa empresa aqui no Parque Novo Mundo, e a gente sentava uma mesa assim redonda de vidro para almoçar, eram várias mesas, era um refeitório bem grande. E começava o assunto, geralmente falando mal da política, né, dos políticos, então, geralmente reclamando alguma coisa, e eu ficava em oração.
Eu falo, Senhor, me ajuda, eu tenho que entrar com o teu nome aqui nesse meio. Eu queria entrar com algo de Deus ali no meio da conversa. A gente tem que estar atento para isso. E aí eles falavam, reclamavam, falavam disso, daquilo, do crime que fulano cometeu, tal, que escândalo e tal, daquilo, outro. E daqui a pouco eu falava, tudo isso está acontecendo porque falta Deus. As pessoas não têm buscado a Deus. Aí eles falavam, é verdade. Aí o assunto virava Deus. Aí eles começavam a falar sobre isso. Puxa, maldade, as pessoas estão longe de Deus. Eles começavam a ver o quê? Que precisa buscar a Deus. Então a gente pode testemunhar de Deus o tempo todo, falar do Senhor. Então pegue cartões aqui da igreja, anda com você. Às vezes é lógico, na correria, uma pessoa às vezes do seu lado, na condução, vai falar, poxa, eu estou vivendo um momento tão difícil, se abre com você. Às vezes não dá para pregar para a pessoa, mas dá um cartão, fala, entra nas redes sociais, eu vou nessa igreja, vai um dia fazer uma visita lá. Eu fiz isso ontem, eu fui na padaria, a menina falou para mim, você vai na igreja tal, falou comigo alguma coisa, eu falei assim, olha, toma o cartão, vai lá fazer uma visita. É tão simples isso, você não precisa falar nada, eu não gosto nem de falar que eu sou pastor, para que a pessoa não pense às vezes que eu sou melhor que ela, não, eu preciso de Deus tanto como qualquer outro. Então, fale para as pessoas do Senhor. Então, se você quer perseverar, tem aí pelo menos 3 formas, 3 coisas que você pode usar. É claro que tem outras, louvor, tem tantas outras coisas, né? Vindo mais para a igreja, fazendo a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, tudo isso nos ajuda a perseverar. Então, essas 3 coisas aí são muito importantes: ler a palavra, orar e testemunhar, falar do Senhor. Amém? Jesus falou então, para finalizar, Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Você quer perseverar até o fim? Eu quero. Continue firme. Se você tem buscado a Deus, busque mais, ore mais, jejue mais, venha mais para a igreja, leia mais a Bíblia. A gente pode fazer isso. Se a gente quiser, a gente arruma tempo para isso. A gente tem que falar que a nossa vida é corrida. E Jesus falou sobre isso também, que os últimos dias seriam corridos. Mas a gente não pode deixar tudo atrapalhar as coisas de Deus. A gente colocar o nosso trabalho, a nossa vida ser só o trabalho, a nossa vida ser só cuidar da casa, a nossa vida ser só passear. Não. Jesus falou algo que a gente precisa guardar e aplicar todos os dias. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas na tua vida. Tudo que você precisa, Deus vai te dar, tenha certeza disso. Se você buscar Ele em primeiro lugar, tudo que você precisa, Deus vai dar para você, Deus vai entregar na tua mão. Amém?